Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é 17 de Iyar, 5.783. É o dia 8 de maio de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana, bem como trazendo a leitura diária. Nós estamos no livro de Levítico, e esta semana nós estamos com as últimas duas parashiot, as últimas duas porções do livro de Levítico. Então, esta semana nós vamos encerrar o terceiro livro dos 5 livros da Torá. Então, nós estamos na parashá Behar, e a parashá que vai dar continuidade nesta semana é Bechukotai. São as duas porções desta semana para encerrarmos, então, o nosso livro de Levítico. Até o pôr do sol de hoje, nós estaremos no 32º dia de Omer, e a partir do pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar no 33º dia da contagem do Omer, o dia 18 de Iyar, que tem conexão com Shimon Bar Yochai, né? Aniversário do seu falecimento, né? Do ocultamento do seu corpo. Então, nós vamos ver algumas características de Lag BaOmer, né? Para que nós possamos, em tudo, estarmos aí exaltando o bom nome de Hashem. Ok? Hoje nós estamos aí mandando um shalom para o Abel Secom, lá de Chapecó, Santa Catarina, o João Bosco de Igarapé Grande, lá na Bahia, o Rodrigo Gomes e família, aqui, né, de Bauru, né, que também estamos aí conectados com o Rodrigo, né, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ana Lúcia Campos, do Rio de Janeiro, o Vladimir Penha Pereira, São Paulo, capital, a Georgina Wazak, do Rio de Janeiro também, o Abel Secone, de Chapecó, Santa Catarina, temos aí também o Valdir Pires Adão, São Paulo, capital, a Cleide Dantas, da cidade de Euclides da Cunha, na Bahia, e também o Matheus de Brito, lá de Limeira, São Paulo, o João Ricardo Alves, Fortaleza, Ceará, a Manu Almeida, de Jundiaí, São Paulo, o Cardoso de Lima, da cidade de Louveira, interior de São Paulo, o Carlos Magno Andrade Reis, também lá de Euclides da Cunha, na Bahia, o Gilberto Augusto, de São Miguel dos Campos, né, lá em Alagoas, né, são os nossos amados aí, nessa graça aí da tarde com a Torá. Temos aí a Estela Clementina, né, da cidade de João Monlevade, né, João Monlevade deve ser Minas, né, a Maria do Socorro Salles, de Brasília, Distrito Federal. Temos aí, quem mais? A Estela Clementina, de Minas Gerais, Baruch Hashem, não mudei de cidade. Temos aí a Maria do Socorro, citada, a Lídia Moreshi de Oliveira, né, de Vitória, Espírito Santo, se não me falha a memória. Temos o Arlan Tavares e esposa, né, a Ângela. Temos o Luiz Ribeiro, né, de Itaquera Grande, São Paulo, Baruch Hashem. Vamos para a contagem do Omer, né? Do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, estamos aí na 5ª semana da contagem do Omer, e nós estamos no 4º dia. Então a contagem do Omer hoje se faz assim. Hoje é o dia 32, ou seja,
4 semanas e 4 dias do Homer. Vamos juntos? Hoje é o dia 32, ou seja, 4 semanas e 4 dias do Homer. E assim vamos juntos contando o Homer, né, para a cura das nossas emoções, bem como também o refinamento pessoal, né? Hoje nós estamos em Netzach Shebechod, que significa persistência na humildade. Para as nossas reflexões, examine a força e a persistência de sua humildade. Minha humildade suporta desafios? Sou firme nas minhas posições ou vacilo em nome da humildade? Humildade e modéstia não deveriam causar um sentimento de fraqueza e insegurança. Netzach de Hod, ou seja, persistência na humildade, sublinha o fato de que a verdadeira humildade não faz de você um capacho dos outros. Pelo contrário, a humildade lhe proporciona uma força duradoura. Então, por isso, né, a humildade modesta não significa que você é capacho dos outros, que qualquer um vem aí, limpa os pés, né, em você, etc. e tal, né? Nós temos que ter a verdadeira humildade, mas nós também não podemos perder a nossa autoestima, né? Então, quem vem aí com pedras e pauladas, nós precisamos estar sempre prontos a responder à altura, né? A verdadeira humildade não faz de você um capacho dos outros. Isso nós não podemos esquecer desse detalhe aí, ok? A minha humildade é vista pelos outros como fraqueza. Isso faz com que as pessoas tirem vantagem de mim. O exercício do dia: demonstre a força de sua humildade, iniciando ou participando ativamente de uma boa causa, né? Então veja aí a boa causa e exercite então a humildade nessa boa causa aí, que vai te fortalecer muito e vai fortalecer o próximo também, no sentido da jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Baruch Hashem. Ao pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar no 18º dia de Iyar, o mês de Iyar, né, o dia 18, e também nós vamos entrar no 33º dia da contagem do Homer. E, portanto, essa data, né, ela é conhecida como Lag BaOmer, né? Então, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos aí em Lag BaOmer, que significa o dia 33 do Homer, ok? Algumas características para Lag BaOmer, né? Vamos ver aqui o que os nossos mestres trazem para nós, né? Então, a data de 18 de Iyar, que corresponde ao 33º dia da contagem do homem, é observado como a Hilula, que significa celebração do Rabi Shimon Bar Yochai, que, segundo a tradição, faleceu neste dia. É um dia de celebração em meio ao luto e ao meio ao desgosto que cercam a data, né? Porque a data de falecimento, ela sempre cerca o luto e o desgosto, né? Porque a pessoa não quer que aquele ente querido parta, né? Então, mas é a celebração no dia do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, o 33º dia da contagem do Homer, né? Então, normalmente se fazem passeios nesse dia, nos campos, nas florestas, e as crianças, né, devidamente monitoradas com professores e responsáveis, vão para o seu passeio, né, por assim dizer, no meio da floresta, né, exatamente com responsáveis, e vão portando arcos e flechas, né, de madeira, em um clima de grande alegria, né? O Lag BaOmer é comemorado intensamente nas cidades sagradas de Israel, sendo celebrado com danças, músicas e fogueiras,
em honra do Rabi Shimon Bar Yochai, né? E o Tana, o sábio da era de Mishnah, inspirado por Deus, né? A comemoração da morte de Shimon Bar Yochai, ele é cercado de festa, de alegria, fogueiras, danças, cânticos, estudo da Torá, estudo dos ensinamentos de Shimon Bar Yochai e etc. e tal, né? Então ela está cercada por realmente coisas alegres, a pedido do próprio Shimon Bar Yochai, que ele não queria que o dia da sua morte fosse com choros e lamentações, mas com alegria, danças, estudo de Torá e tudo mais. Sendo certo que o que ele deixou, né, para os seus Hassidinhos, seus devotos, seus discípulos, seus seguidores, é que aquele momento da sua morte que estava chegando era a confirmação de que a sua missão tinha sido cumprida, que ele tinha cumprido a sua missão conforme Deus estipulou. Então não era um momento de tristeza, mas era um momento de alegria, porque ele chegou na conclusão da sua missão, da sua tarefa, né? Então, um exemplo que fica para nós dentro desse aspecto é exatamente que nós precisamos nos prepararmos adequadamente para esse momento, a separação da nossa alma do nosso corpo, que é o momento que nós vamos fazer realmente uma separação entre nós e aqueles que vão permanecer por aqui até completar a sua missão. Então, é um momento crítico, não restam dúvidas, é um momento difícil, de tristeza, também não restam dúvidas, porém, né, Shimon Bar Yochai, ele falou, façam realmente danças, músicas, fogueiras, em honra do próprio Rabi Shimon Bar Yochai, né, para que realmente o dia seja lembrado como aquele que cumpriu a sua missão, né? E é o desafio que fica para os que ficaram vivos, né? Vocês precisam cumprir a sua missão. E nós que estamos vivos hoje, nós temos que ter essa visão que nós precisamos cumprir a nossa missão e a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? Por que as crianças e os jovens vão com arco e flechas de madeira, né? Os arcos e flechas, elas simbolizam o grande arco em que Deus deu o sinal no céu para Noé, após o dilúvio. Esse é o meu sinal, esse é o arco, né, que depois se popularizou como arco-íris, né? Mas o termo original é o grande arco. Então, esse arco colorido ficou então como um símbolo da aliança que Deus fez com Noé, que ele não destruiria mais o mundo em dilúvio, né? E nem a humanidade. Então, simboliza isso, e também que durante os anos de vida de Shimon Bar Yochai, né, este arco, né, o arco-íris, ele não apareceu, porque um justo estava realmente em grandes atividades aqui na Terra. Então, os nossos mestres falam que realmente o arco não apareceu durante os momentos da vida de Shimon Bar Yochai, e isto é em honra e memória de Shimon Bar Yochai. A ocasião também é marcada pela celebração realizada em Meron, que é uma cidade lá em Jerusalém, lá em Israel, onde o Rabi Shimon Bar Yochai e o seu filho Elazar estão enterrados. Todo ano, milhares de pessoas se reúnem ali e festejam. A ocasião com um entusiasmo extraordinário e uma alegria incrível em meio a estudos de Torá, preces, músicas, danças e etc., né? Então, esse é um dia imbuído de uma grande significação mística, refletida nos segredos da sabedoria esotérica dos sábios da Kabbalah de todas as gerações.
De fato, assim como essa celebração é dedicada ao Rabi Shimon Bar Yochai, ela também é dedicada aos seus ensinamentos, que formam o sagrado livro do Zohar, o livro do esplendor. É uma obra repleta de segredos profundos da Torá que não são facilmente acessíveis. O caráter revelado do dia é o mencionado nas obras halássicas clássicas, a saber, que nesse dia os milhares de discípulos do Rabi Akiva, que tinham sido atingidos por uma praga durante os dias do Homer, pararam de sofrer estes reveses, a morte dos seus. O Sefer Haman Hig cita o testemunho do Rabi Zechariah Halevi, que disse ter encontrado um manuscrito antigo procedente da Espanha, no qual consta que os discípulos do Rabi Akiva morreram desde Pêssar até meados do mês anterior a Shavuot, ou seja, até Lag Baomer. O Maharir escreve que a praga se estendeu por todo o período compreendido entre Pêssar e Shavuot, mas que ninguém morreu nos 17 dias de caráter festivo, de comemoração, nos 7 dias de Pêssar, nos 2 dias de Rosh Chodesh, do mês de Iyar, e no dia de Rosh Chodesh, do mês de Sivan, e nos 7 Shabbatot, que tiveram durante esse período aí. Então, assim, as mortes só ocorreram em 32 dos 49 dias de Homer. Em comemoração a isso, celebramos o 33º dia do Homer, dando-lhe um caráter semifestivo, surpreendendo as expressões de luto, Então, aquelas características, rígidas de luto são suspensas nesse momento aqui, O Maharil escreve que a praga se estendeu dos discípulos do Rabi Akiva, se estendeu por todo o período compreendido entre Pêssar e Shavuot, mas que ninguém morreu nos 17 dias de caráter festivo, que era exatamente os 7 dias de Pêssar, os 2 dias de Rosh Chodesh, o do mês de Iyar e o Rosh Chodesh do mês de Sivan, e nos 7 Shabbatot, que foram 7 sábados, dentro desse período aqui. Assim, as mortes só ocorreram em 32 dos 49 dias, na contagem do homem. Em comemoração a isso, então, é celebrado, esse dia de uma forma muito festiva, suspendendo as expressões de luto. Então, é um momento de celebração e não de luto, tristeza ou coisas semelhantes. Então, o Lager Baomer, ele tem essa característica, onde as pessoas se reúnem a céu aberto, onde tem vários tipos de comeretes, bebidas, refrigerantes, canta, dança, louva Hashem, adora Hashem, faz estudo da Torá, conta um pouco da história da vida de Rabi Shimon Bar Yochai, Então tem todo esse aspecto em si na festividade de Lag Baomer. É festejar, estudar a Torá e realmente ser festivo, se alegrar com essa data aí, ok? A nossa, só para fechar a questão do Rabi Shimon Bar Yochai, nós queremos deixar aqui um ensinamento que vem da parte dele, Então diz assim: reze com júbilo. Noah ouviu, faça um tsoar para a arca. A palavra arca em hebraico é teivá, que também significa uma palavra. Um tsoar é algo que brilha, é algo radiante, Portanto, o versículo poderia significar ou ficar da seguinte forma: faça brilhar cada palavra que você disser. Em vez de fazer algo brilhante para a arca, para ter um luzeiro na arca, então faça brilhar cada palavra que você disser. Se você fizer brilhar cada palavra,
então tudo será luz em ti e ao teu redor. Então a arca tinha um andar inferior, né? Um segundo andar e um andar superior. E eles correspondem aos 3 níveis dos mundos, das almas e divindade. Os 3 planos da realidade da qual Zohar fala, assim também dentro de toda letra, de toda palavra, há um aspecto de mundanidade. Uma alma e divindade está em sua energia interior, sem limites. E sua alma é o que traz essa energia ilimitada e essa forma exterior para a união. Quando você pronuncia estas palavras em sua prece, esses 3 aspectos ascendem, se ligam e se unem, um todo. Um com o outro e com a divindade além do mais, né? Então é uma forma de ascender nas regiões celestiais e se unir realmente com Hashem, ok? Então, reze com júbilo, né? Diz o Shimon Bar Yochai. Então, ao pronunciar as palavras com alegria, você faz com que a Shekhinah, a presença divina, esteja realmente ali, aonde você está. Isso exige grande fé, pois atrair a Shekhinah é despertar a verdadeira fé. Mas aquele que não as diz dessa maneira é chamado de resmungão, que aliena o mestre do universo. Que o céu não permita que nós tenhamos aí, né, que nós sejamos resmungões, né, ficarmos alienados realmente da conexão com o mestre do universo, ficarmos alienados, avoados. Nós precisamos manter essa ligação com o mestre do universo, ok? Então reze com júbilo, que seja sempre as nossas preces, né, com júbilo, gratidão ao nosso Deus. Baruch Hashem. Então a nossa segunda aliá está no capítulo 25 de Levítico, e nós estamos no verso 19 até o verso 28, né? Então, nesse contexto aqui, o versículo 20, né, que nós temos aí diz, né? Vocês poderão perguntar, o que nós comeremos no 7º ano, se nós não semearmos e nem juntarmos em casa os grãos que cresceram por si só? Nós não plantamos nem ceifamos safras. Então aqui, nesse versículo, há uma indagação e um desafio, né? Porque fala, como comeremos se nós não plantamos? Então está implícito aí uma indagação e ao mesmo tempo uma reclamação, né? Pelos dias, semanas, meses e anos em que a terra não vai poder mexer na terra. Então, Or HaChaim, ele comenta da seguinte forma, ele diz assim, aqui há um desafio e aqui há uma indagação. O desafio, se nós não semearmos a safra, então como poderemos comer no 7º ano? É um desafio. Se eu não vou trabalhar, eu não vou poder comer. Se eu trabalho, eu vou poder comer. Ou seja, o que quer dizer aqui é que, de fato, semear está conectado com colheita. Então, o povo em si estava preocupado, por isso o desafio da pergunta. Se nós não semearmos, como que nós vamos comer? Nós não vamos semear, então nós não vamos colher. E aí como que fica? Mas também, ao mesmo tempo, existe uma indagação, que é, como nós não semearemos a safra, você pode explicar qual será a nossa fonte de comida? Essa é uma indagação. A primeira soa como um desafio a pergunta, né? E nessa daqui não, uma indagação. Então, no sentido literal do versículo, parece ser uma indagação como uma criança que pergunta ao seu pai. Pois se realmente fosse o desafio de um não crente, Deus não responderia, eu mandarei minha bênção para vocês, e etc, e etc.
como ele fala no versículo 21, né? Eu dirigirei minha bênção a vocês no 6º ano. Então ele já está falando da providência, né? E no primeiro aspecto vem o desafio. Se nós não semearmos, como que nós vamos comer? Ainda nesse sentido, Rashi também ele comenta da seguinte forma: a colheita do 6º ano duraria 3 anos completos? Então Rashi diz, não. Ela duraria para parte do 6º ano, desde Nissan, quando a safra é colhida, até Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah. O 7º ano inteiro e parte do 8º ano, porque eles semeariam uma colheita nova em Marchivan, do 8º ano, e a colheita em Nissan. Então, ao mesmo tempo que soa que a terra vai ficar sem ser cultivada, trabalhada 1 ano, e ela representa, né, 1 ano sem trabalhar, o 2º ano preparar a terra para ser semeada e adubada, e no 3º ano colher os frutos daquilo que foi plantado no 2º ano. Então Rashi diz que não é dessa forma, são partes, né? Por quê? Porque no 6º ano Deus vai dar uma colheita muito abundante. Então, dentro do 7º ano, vai ter um período ainda em que estarão desfrutando dessa própria alimentação que Deus deu em dobro no 6º ano. E aí, em seguida, já vai exatamente para o 3º ano sobre preparar a terra, adubar e para dar o fruto, que vai acontecer exatamente em Rosh Hashanah, ok? Então, por isso, não fica-se literalmente sem alimentação. O zelo e o cuidado de Hashem de cuidar daqueles que zelam pelos seus mandamentos. Então, a lição que fica para nós aqui é que, se tão somente nós nos dedicarmos às coisas do Eterno, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. E aí nós podemos chegar, de fato, no final do desafio da prova, nós podemos chegar realmente fortalecidos, provados e aprovados, ok? Então, por isso, nosso Rebbe diz, a força dos fracos. Quando Deus ocultou a sua presença logo depois que Adão e Havá comeram do fruto da árvore do conhecimento, ele limitou esse ocultamento a 6.000 anos. Então Deus se ocultou, né, durante 6.000 anos. Além de podermos merecer que venha antes, a era messiânica começará no mais tardar no início do 7º milênio. Então, aqui, o nosso Rebbe Menahem Mendel, sobre a força dos fracos, ele está dizendo, se porventura, né, acontecer que os dias de Mashiach retarde, contudo, não passará do 7º milênio. Vai ser dentro deste milênio que Mashiach se revelará. Então, é por isso que os sábios falam que nós estamos vivendo 2 milênios de Mashiach. Porque quando iniciou-se o 6º milênio, que é o qual nós estamos, automaticamente iniciou-se o 7º milênio. É que nem a data de aniversário. Você completa 6 anos de idade, então o salmo da tua vida é o número 7, porque você já viveu 6 anos, né? Então agora você completa 6, mas parece que você está apenas dentro do 6º ano. Não, você já está vivenciando o 7º ano também. Então você vive o 6º e o 7º ano. E é o que está acontecendo dentro da esfera de Mashiach. Nós estamos no 6º milênio, mas já estamos vivendo o 7º milênio também. Então por isso que o nosso Rebbe diz que esta geração verá estas coisas acontecerem. Ok? Então, os 6 anos nos quais o trabalho agrícola está permitindo correspondem aos 6 milênios do atual estado de existência do mundo.
O ano sabático corresponde ao 7º milênio, momento no qual o mundo descansará do seu estado presente. Estamos atualmente na última parte do texto. Na última parte do 6º milênio, ou seja, aproximando-nos do final do 6º ano. Então, na realidade, nós já passamos do meio-dia do 6º milênio. Nós já passamos do meio-dia do 6º dia, como os sábios falam. Então, a revelação de Mashiach, do justo e verdadeiro Mashiach, ele poderá ocorrer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. E que assim seja, rapidamente, em nossos dias, para podermos desfrutar realmente da redenção final. Ok? Então, nesse contexto, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, que a consciência divina é a força espiritual da nossa geração. Não podem se comparar com as das gerações anteriores, porque a força espiritual da nossa geração, ela não pode ser comparada com a anterior. Sendo este o caso, perguntamo-nos, como pode ser que o 6º ano, o mais forte e desgastado, é justo aquele que vai produzir o suficiente para prover também para o 7º ano? É isso que Deus fala dentro dessa paraxá. Trabalharás durante 6 anos, no 7º ano a terra vai descansar. 6 milênios é a história da humanidade. O 7º milênio é o descanso da humanidade, o descanso dos 4 reinos que serão devidamente sarados e curados e corrigidos seus erros e defeitos. Então é dentro desse aspecto aqui que nos fala que a última parte do 6º milênio, ou seja, aproximando-nos do final do 6º milênio. Assim como também, neste contexto, sabemos que a consciência divina e a força espiritual da nossa geração não pode ser comparada com as da geração anterior. Sendo esse caso, perguntamos-nos, como pode ser que o 6º ano, o mais fraco e desgastado, é justo aquele que vai produzir o suficiente para prover também para o 7º ano? É exatamente isto. Porque quando a Terra trabalhou 6 anos, a lógica é que no 6º ano a Terra estaria mais fraca. E ela, ao descansar no 7º ano, então a Terra criaria um novo vigor para os próximos 6 anos de trabalho. Dentro desse aspecto, no campo espiritual, o nosso Rebbe Menachem Mendel está dizendo a mesma coisa, né? Que o 6º milênio que nós estamos vivendo, a nossa geração ela é mais inferior espiritualmente falando. Mas é através dessa geração que Deus escolheu se revelar. Por isso, nos fala as parashiot desta semana passada, né? A mensagem de Pesach Sheni, que nunca é tarde para um recomeço. Nada está perdido. Há sempre uma esperança, há sempre realmente um gesto para curar as feridas. Então, dentro desse aspecto, amado, nós somos uma geração privilegiada, apesar de nós não termos grandes méritos como as gerações anteriores, mas é do agrado de Deus usar esta geração para poder revelar Mashiach, ok? Então, como pode a nossa relativamente débil espiritualidade ser aquela que vai introduzir a redenção quando a espiritualidade muito superior dos nossos santos ancestrais não o conseguiu? Se os nossos ancestrais não conseguiram, no momento muito oportuno em que estavam cheios realmente da divina providência, da unção, da graça de Deus, e eles não conseguiram, mas é do agrado do Pai conceder esta atuação, né, para que nós possamos cada vez mais estarmos nos preparando para a redenção final, ok? Então, por isso, o nosso Deus, ele nos chama para sermos sócios dele.
nesta reta final, né? Nós precisamos ser sócios de Deus para cumprirmos a nossa tarefa, que é o quê? Transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, amados, a força dos fracos. Nós somos a geração mais fraca, mas é exatamente nesta geração que Deus quer revelar o seu grande poder da redenção, colocando um ponto final na Galute, no exílio, e trazendo a Geulah, a redenção, não somente para o povo judeu, mas trazendo a redenção para as nações, onde realmente poderemos desfrutar de um novo mundo à luz dos olhos do Eterno, além da sua própria Torá. Então, por isso, que nós somos chamados aqui a estarmos atentos sobre a questão de não vender a terra. Por quê? Porque aquele que vende a terra, ele acha que é o dono. E na realidade, ninguém é dono de nada. Você já ouviu essa expressão? E essa expressão é para levar-nos numa certeza. O campo onde que nós estamos vendo dentro da contagem do homem, persistência na humildade. É nós termos a certeza, a convicção que de fato nada nos pertence, nós não somos donos de nada. E quando nos fala sobre a questão de proibir de vender a propriedade definitivamente, né, é para aquele que vende e para aquele que compra terem esta certeza com persistência na humildade. Nada pertence a ninguém. Tudo pertence somente a Deus. Então, por isso, nunca devemos perder de vista o fato de que Deus nos deu tudo o que possamos ter no nosso presente momento, aquilo que possuímos, apenas como sendo seus sócios, para que o refinemos e o elevemos e transformemos em sua verdadeira moradia. Então esse é o desafio que nós temos pela frente, de trazer cada vez mais, né, a presença divina no nosso meio, na nossa vida, aonde nós estivermos, e fazermos deste lugar uma morada de Deus, a começar em cada um de nós, fazendo de cada um de nós a moradia de Deus. Por isso, amados, vamos ser fortes, não vamos desistir. O tempo, ele continua avançando, avançando e avançando, mas nós somos chamados a realmente a nos renovarmos na presença divina. Por isso, não troque a sua salvação, não troque a sua justa recompensa que você angariou através da fé e também de atos de bondade, misericórdia, de amor. Não deixe que isso venha mudar a sua vida de forma negativa, né? Mas de forma positiva. Graças te dou, ó Pai, porque tudo isso foi possível, porque o Senhor me ajudou. E não, eu consegui tudo isso porque eu quis, porque a minha força me trouxe aqui. Não. Foi porque a força de Hashem nos trouxe até este lugar. Ok? Então, por isso, seja forte, seja luz. E pela graça bendita de Hashem, que nós possamos estarmos de volta aí amanhã. Então, vamos realmente sermos sócios de Hashem. E não vamos permitir de forma alguma que aquela fantasia que a serpente primordial arrumou, chamada desculpa, né, venha nos enganar. Mas que nós possamos aí, né, termos esta realidade. Somos uma geração fraca, sim, mas é dessa fraqueza que Deus está tirando força para poder revelar o justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final em nossos dias, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Shalom, shalom, amados. Até amanhã.